Tem pessoas que elas querem realizar os seus sonhos, mas elas simplesmente param por conta da dúvida, por conta do medo ou por conta de uma palavra que ela ouve. A dúvida trava, o medo paralisa e a palavra que faz com que o sonho da pessoa não aconteça. Mas se você está ouvindo essa mensagem agora, se você é uma pessoa que tem um sonho e não está conseguindo realizar esse sonho, porque foi uma palavra que você ouviu, fez você desacreditar daquilo que Deus havia prometido, porque a dúvida entrou no teu coração por conta dessa palavra, porque o medo tomou conta de você por conta dessa palavra. Eu quero te mostrar, à luz da Bíblia, o que fazer para mudar essa situação e como fazer para que a situação ela mude completamente. A palavra de Deus ela conta a história do pai da fé, que se chama Abraão. Abraão um dia ouviu Deus falar com ele. Abraão era um homem já de certa idade, casado, mas que não conseguia realizar o seu maior sonho. Financeiramente, Abraão era bem. Abraão tinha uma esposa bela, linda, maravilhosa, tinha bens materiais. Abraão, aparentemente, por ter tudo isso, era para ser um homem feliz, mas ele não era feliz. A esposa não era feliz, porque não é as coisas materiais que fazem a pessoa ser feliz. Não é o bem que ela conquista que vai fazê-la feliz. O que se conquista materialmente, com esforço de trabalho, com dedicação, é só um paliativo, é só um gostinho da felicidade. Mas o que faz realmente a pessoa feliz é o propósito de Deus se cumprir na vida da pessoa. É a vontade de Deus, aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, de fato e de verdade, que vai te fazer feliz. E esse preparo que Deus tem inclui vida familiar, vida financeira, saúde, inclui tudo. Não quer dizer que não vai haver lutas, não quer dizer que não vai haver problemas, não quer dizer que não vai haver alguém sempre que vai trazer uma palavra para paralisar você. Sempre haverá isso, porque nós vivemos em um mundo onde a inveja, onde pessoas muitas das vezes deixam de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem. E quem ouve a voz do homem vai acabar se frustrando cedo ou tarde. Abraão então ouviu a voz de Deus quando Deus falou para ele sair da sua terra, da sua parentela e seguir. Ele simplesmente ouviu, mas não obedeceu. Por que ele não obedeceu? Porque ele saiu, como Deus pediu, mas levou a sua parentela junto, no caso, Ló. Os anos se passaram, porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Os anos se passaram, Ló, que não tinha nada, prosperou por causa de Abraão, cresceu financeiramente por conta de Abraão, só que depois virou conflito, depois virou problema. Aquilo que era para ser paz na vida de Abraão virou um problema, porque simplesmente ele não ouviu a voz de Deus, não obedeceu. Aliás, ele não obedeceu, ele ouviu, mas não obedeceu. Nós temos que ouvir o que Deus fala, nós temos que seguir o conselho de Deus. Antes de consultar, tem pessoas que consultam astrologia, numerologia, consultam familiares, parentes, amigos, coach, enfim. Antes de você ouvir qualquer pessoa na Terra, você tem
o livre-arbítrio de chegar até Deus e falar direto com Ele e ouvir dele, buscar dele a resposta para o propósito que Ele tem na tua vida. Pare de ir pelo caminho e ouvir pessoas que não são pessoas que vão te dar o conselho certo, mas Deus sim. E para você ouvir Deus, você tem que estar bem, você tem que estar com seu espírito em paz, você tem que estar com fé ativa. A fé ativa quer dizer que não há dúvida, e quando não há dúvida, a paz entra, a força vem, e ela não vem momentânea, ela vem para ficar, ela vem para mudar. Abraão, quando percebeu o erro, ele simplesmente consertou. Ele não continuou no erro, ele foi e consertou. Ele se separou do seu sobrinho. E quando ele fez essa separação, ele seguiu o caminho dele. E lá na frente, Abraão vai cometer outro erro. Agora, vindo de dentro de casa, de uma pessoa muito próxima, que ele amava muito, a própria esposa. Por uma palavra que Abraão ouviu da esposa, de alguém próximo, ele deixou entrar no coração a dúvida, deixou entrar no coração o medo de não conseguir realizar a promessa de Deus. A consequência disso é que trouxe problemas futuros, problemas que até hoje permanecem. Por quê? Porque ouviu alguém que não deveria ouvir e acreditou nesse alguém e viveu em cima da palavra dessa pessoa que não era a palavra de Deus. E aí vem Ismael, o filho que não era o filho da promessa. Aí vem algo que vai trazer dores e sofrimento. Preste muita atenção, meu querido, minha querida, com quem você ouve, ou de quem você ouve. Porque Abraão, ele ouviu de Sara, sua esposa, a palavra que lhe colocou dúvida naquilo que Deus já havia falado para ele, naquilo que Deus já havia prometido para ele, naquilo que Deus já havia dito que iria abençoar. Quando você decidir escutar alguém, escute a voz do Espírito Santo, escute a voz de Deus. Faça propósito, jejum para ouvir e não parar, se movimentar. É importante se movimentar, porque quem não se movimenta paralisa, e quem paralisa morre. Você pode ganhar e conquistar todas as coisas materiais desse mundo. Você pode ter todas as pessoas ao seu redor, mas no final você pode descobrir que por não ouvir a Deus, por não querer seguir a vontade de Deus, tudo isso foi em vão. Tudo isso foi desnecessário. Mas quando você ouvir a voz de Deus de fato e de verdade, quando você quiser ouvir Ele de fato e de verdade e obedecer, não é só ouvir, é ouvir e obedecer, porque Abraão, ele ouviu, mas ele não obedeceu. Depois ele duvidou, porque ele ouviu a voz da esposa. Então, eu quero dizer para você, ouça e obedeça o que Deus tem para a tua vida e tudo vai mudar. Coloque aqui nos comentários, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou obedecer ao propósito, ao chamado que Ele tem na minha vida. Faça isso. Isso já é uma atitude de fé que você vai tomar, uma postura de fé, para que você seja feliz de fato e de verdade. Eu quero profetizar na tua vida. Deus, eu profetizo em nome do nosso Salvador, em nome de Cristo, eu profetizo sobre a vida desse homem, dessa mulher. Eu profetizo sobre a minha vida espiritual, a vida espiritual desta pessoa. Eu profetizo sobre
a minha saúde, as minhas finanças, sobre a minha vida sentimental. Eu profetizo a bênção, eu profetizo a restauração, eu profetizo a união, eu profetizo o crescimento, eu profetizo mudanças completas e total. Que esse propósito, Pai, de 7 dias que está sendo realizado, alcance essa pessoa que está escrito no nosso canal, que deixa aqui nos comentários o seu pedido. Alcance essa pessoa que precisa do milagre, da mudança, da transformação. Deus Todo-Poderoso, eu profetizo sobre a bênção que o Senhor colocou na minha vida sentimental. Eu profetizo sobre essa grande porta que o Senhor abriu nas minhas finanças. Eu profetizo sobre esse milagre de saúde, de cura dessa pessoa que está ouvindo esta oração. Eu profetizo a cura de qualquer tipo de enfermidade. Eu profetizo o milagre. E que aquele que está caído, abatido, se levante, no nome de Cristo. Amém. Tome posse. Se inscreva no nosso canal. Deixe um like aqui. E envie esta mensagem para 3 pessoas que você sabe que precisa. Porque essas 3 pessoas, elas podem estar até ouvindo a voz de Deus, mas não está obedecendo. Essas 3 pessoas que você vai enviar, elas até deixaram de ouvir a voz de Deus e foram ouvir a voz de pessoas que não devia e estão sofrendo. Ou estão indo pelo caminho do sofrimento sem se dar conta, achando que estão fazendo a coisa certa, porque está tudo fluindo, está tudo indo bem, mas o final pode ser amargoso. Porque a bênção do Senhor, ela sempre tem um final bom e nunca ruim. E o bom é como termina e não como começa. Que a paz, que a bênção de Deus seja na tua vida hoje e sempre, em nome de Cristo.